Boa noite a todos, aqui é Jacques Tabakoff, sou oncohematologista da Oncoclínicas de São Paulo. Nós estamos começando o módulo de hematologia, super bem acompanhados aqui pelo Leonardo Gomes, do Rio de Janeiro, pelo Gales Vieira, de São Paulo. Na verdade, a ASCO é um grande fórum de novidades na área da oncohematologia. Nós tivemos muitos estudos importantes, nós selecionamos 9 estudos. Nós vamos fazer apresentações bem rápidas de cada estudo, mas teremos um volume grande de informações aí para quem está nos acompanhando. Então, o Léo vai começar, ele vai apresentar 5 estudos importantes da área de leucemias e linfomas. E a seguir, o Dr. Gades vai falar sobre 4 estudos especificamente em mieloma múltiplo. Léo, vamos lá que a gente tem um prazo a cumprir. Obrigadão por aceitar o convite. Obrigado, Jacques. Obrigado, Edgar, também por estar presente. Obrigado ao Instituto por organizar isso. Então, vamos falar um pouco sobre esses 5 abstracts que você falou, vou colocando aí, principalmente aí pelas leucemias e linfomas. Então, Jacques, pode passar o primeiro, por favor. Então, o primeiro estudo fala sobre leucemia mieloide crônica. Esse é um estudo fase 3, que é o ASC4FIRST, que ele comparou asciminib com os outros TKIs, seja de primeira ou de segunda geração, em doentes de LMC recém-diagnosticados. O próximo, então, como eu havia falado, foi uma randomização de 1:1, pacientes acima de 18 anos, que fizeram ou asciminib ou algum TKI de escolha do investigador. E o desfecho primário desse estudo foi resposta molecular maior na semana 48 de tratamento. E também ele fez uma avaliação do extrato de pacientes que só fizeram imatinib, que é o TKI de primeira geração. Próximo. O que a gente pode observar é que o asciminib ele levou uma resposta molecular maior em 48 semanas, aqui 67% comparado com 49%. Quando você pega o extrato do imatinib, que é o de primeira geração, a gente pôde observar que teve ainda uma resposta maior ainda. Próximo, por favor. E mais importante é que o asciminib ele levou a uma taxa de descontinuação, como vocês podem ver aqui nesse quadro à esquerda, de menor do que dos outros TKIs, 30% para o grupo do asciminib, 39% taxa de descontinuação com o imatinib, chegando a 52% dos pacientes com TKIs de segunda geração, mostrando que é uma droga segura, que é eficaz e também com muita boa tolerância e baixa toxicidade. Próximo. Mudando já de assunto aqui, a gente agora vai falar um pouco de linfoma de Hodgkin. Então, esse foi um estudo que realmente chamou muito a atenção, é um estudo do grupo alemão, que mostrou uma tolerância e eficácia de um protocolo novo que se chama BRCAD, que era, na verdade, um BACOP, onde você substitui uma medicação pelo brentuximab, que é um anti-CD30. Então, foi um estudo randomizado, também com 1.500 pacientes, eles conseguem recrutar bastante pacientes do grupo alemão, e a gente pode observar que esses pacientes eles eram randomizados ou para BRCAD ou para BACOP, depois fazia-se um PET interino, e ele randomizava entre PET positivo e PET negativo, fazendo mais 2 ciclos ou mais 4 ciclos baseado no PET. Então, isso já dá uma estratégia diferente, onde você, um paciente com PET interino, você já pode reduzir tratamento. Próximo, Jacques, por favor. E o que a gente pode observar em termos de sobrevida livre de progressão? Com o BACOP já tinha uma sobrevida livre de progressão já conhecida, de mais de 90%, e com a troca para o brentuximab conseguimos incrementar ainda mais essa PFS, com um resultado significativo, mostrando uma redução de risco ou progressão em mais de 30%, ainda não tendo impacto em sobrevida global. Próximo. O que mostra que o BRCAD ele é um protocolo bem tolerável com relação ao BACOP escalonado. A questão da toxicidade relacionada à terapia, ela se resolveu em praticamente 1 ano, que uma das grandes críticas ao BACOP é a toxicidade desse protocolo. Recuperação de função gonadal, especialmente em mulheres, também foi interessante, com uma PFS que eu mostrei para você, praticamente de 95%. É aquela curva que está ficando reta, a gente brinca. E ainda pôde observar uma questão do PET interino, que caso esse seja negativo, você pode reduzir esse tratamento para menos ciclos. Um outro estudo, agora mudando para a leucemia linfocítica crônica, foi uma meta-análise de rede
que procurou avaliar a eficácia dos inibidores de Bruton quinase no cenário da LLC de pacientes recaídos refratários. Pode passar, Jacques? Então, como é que foi essa meta-análise? Ele pegou os estudos Alpine, que comparou ibrutinib com zanubrutinib, Elevate, o RR, que comparou Acala e ibrutinib, e o Ascend, que comparou Acala versus BR ou idelalisib. Aqui nessa figura da direita, o que eu vou me focar é na análise ajustada. Então, ele sempre vai ter ibrutinib versus algum outro BTK. A análise ajustada é porque ele retirou os pacientes de COVID desses estudos. Esses estudos foram feitos na época da pandemia, então alguns pacientes acabaram falecendo ou tiveram eventos relacionados ao COVID. E o que a gente pode ver nessa análise ajustada? Que existe um favorecimento para o zanubrutinib quando comparado ao ibrutinib, a quimioimunoterapia, que a gente já havia falado, e uma tendência que a gente não consegue avaliar uma melhor eficácia do zanubrutinib com relação ao acalabrutinib, mostrando que esses inibidores de segunda geração, em especial o zanubrutinib, parece, nessa meta-análise, ser realmente melhor que o ibrutinib e que uma tendência a ser melhor do que o acalabrutinib. Próximo, Jacques. Um outro ponto, agora mudando para a terapia com células T quiméricas, é relacionado às citopenias e às neoplasias mieloides após essa terapia. Isso foi algo bastante controverso no ASH do ano passado, no Congresso de Hematologia, ficou muito na mídia, e aqui já tem um dado interessante sobre como que isso está se comportando e fatores preditivos para esse tipo de situação. Foram 2 estudo de registro, um estudo da Ohio State e um outro estudo da Clínica Mayo, que ele tentou avaliar justamente qual foi a incidência e quais são os fatores preditivos numa análise multivariada. Próximo. O que pôde observar no estudo 1 da Ohio State é que existe uma incidência acumulativa chegando a praticamente 5% de incidência de neoplasias mieloides pós-pacientes de CAR-T em doentes de linfoma não Hodgkin. Aqui a gente pode ver nessa tabela à esquerda, e no estudo 2 mostrou um percentual em torno de citopenia em torno de 17% daqueles pacientes submetidos a CAR-T e 14% a neoplasias mieloides. Porém, a grande maioria desses pacientes não tinham esses eventos. E quais são os fatores preditivos para isso? Na análise multivariada para a citopenia, a gente pode observar a idade maior de 65 anos, realmente citopenia e plaqueta e hemoglobina menor do que 10 ou menor que 140, uma ferritina alta e uma leucopenia menor do que 100. Próximo. Já para fator preditivo para a neoplasia mieloide, o que foi significativo na análise multivariada foi uma idade maior que 65 anos, hemoglobina baixa e plaquetopenia, assim como uma ferritina elevada. Próximo. Então, a conclusão do estudo mostrando que existe essa incidência de neoplasia mieloide, e a gente pode ver que chega até 5% em 4 anos no estudo da Ohio State, e que os fatores preditivos principais para essas alterações, citopenia e neoplasia mieloide, foram ferritina, citopenia e idade acima de 65 anos. Próximo. E para finalizar, a gente falando agora dos anticorpos biespecíficos que realmente estão chegando ao mercado aqui no Brasil, falando sobre o epcoritamab num cenário de paciente externo, paciente ambulatorial. A gente sabe que o epcoritamab ele dá síndrome de liberação de citocina, então existe uma recomendação de bula para internação, mas esse aqui é um protocolo que tentou avaliar o uso ambulatorial exclusivo. Próximo, Jacques. E o que é importante nesse desenho de estudo que vale ressaltar? Primeiro, esse paciente ele tem que ser muito bem instruído, ele tem que ter um CARD para que quando ele saia da clínica, ele saia com todas as instruções para caso aconteça algum evento. Esse paciente ele é submetido a corticoide profilático e que ele deve estar pelo menos a 30 minutos da instituição hospitalar, caso ocorra algum evento, e ele possa ser rapidamente atendido, e essa instituição hospitalar ela tem que saber tratar esse paciente imediatamente. Então, uma navegação desse paciente ela é muito importante. E a gente pode observar que nesse estudo não teve nenhum evento acima de grau 3, a maioria dos eventos foi como no estudo pivotal, após a primeira dose cheia, a gente pode ver cerca de 30% grau 1 e 25% grau 2. Então, isso é algo manejável e é factível de ser feito ambulatorialmente, desde que tenha todas essas premissas. Próximo, Jacques.
Então, essa foi a apresentação bem superficial desses estudos que eu achei bem interessante, e agora a gente volta a palavra aí para você, Jacques. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Perfeito. Acho que a ideia foi essa que a gente decidiu, né? Fazer essas mensagens. E na continuidade, então, teremos o Gales Vieira, aqui de São Paulo, que vai falar sobre mieloma múltiplo. A gente escolheu 4 estudos, né, Gales? Obrigado por aceitar participar. Obrigado a você, Jacques. Obrigado ao Instituto. Vamos lá. Eu vou falar aí sobre os destaques de mieloma na última ASCO, começando aí pelo estudo INROS, próximo. Então, o INROS foi um estudo apresentado pelo Dr. Thierry Facon, do braço do grupo francês, o mesmo que conduziu o estudo Maia, né, o que temos hoje como referência para o padrão de pacientes com mieloma recém-diagnosticados inelegíveis com regime DARA-RD, e o INROS desafia o VRD como standard of care do tratamento de pacientes inelegíveis a transplante em primeira linha, adicionando o isatuximab, o anti-CD38 da Sanofi, no protocolo ISA-VRD. O endpoint primário aí era sobrevida livre de progressão. Próximo, Jacques. Como a gente pode ver, o endpoint primário foi atingido aos 60 meses, ao time point de 60 meses, 63% dos pacientes com ISA-VRD não tinham progredido ainda, enquanto que o VRD, uma mediana de PFS de 50 meses, um hazard ratio de 0,6, mostrando uma redução de 40% de risco de progressão. Próximo. Temos de respostas, as respostas são bastante robustas, o ISA-VRD coloca aí 91% de resposta global, com mais de 70% de pacientes atingindo resposta completa e stringent, com 58% de doença residual mínima negativa e 46% de pacientes sustentando. Se a gente for fazer uma comparação indireta, né, a gente não deve, mas a gente faz com o Maia, a gente observa aí uma tendência a uma melhor quantidade de resposta à doença residual mínima negativa. Portanto, da mesma forma como nos pacientes elegíveis a transplante existe uma tendência à terapia quádrupla, esse regime talvez venha a sinalizar que também possamos fazer o mesmo com as 4 drogas principais, anti-CD38, IMID, PI e DEXA, nos pacientes inelegíveis. Acho que a gente deve aguardar aí também os resultados do estudo CEPHEUS, que vai usar o daratumumab associado ao VRD. Próximo. O segundo estudo que eu queria falar é o DREAM8, né? O belantamab parece estar de volta, lembrando que após os resultados do DREAM3, o belantamab foi ostracizado, tanto por não ter mostrado superioridade, assim também pelos eventos adversos oftalmológicos, mas agora, depois dos resultados do DREAM7, com a Marivi Mateus e do DREAM8, que foi apresentado pelo Dimópolis, tanto na ASCO quanto no IRA, nós vemos aí uma possibilidade de retorno e existe aí a perspectiva de que a droga venha a chegar ao Brasil no segundo semestre. Então, belantamab é um anticorpo droga conjugado, anti-BCMA, ele não é um biespecífico, e ele foi comparado no DREAM8 com pomalidomide dexa versus o regime PVD em pacientes recidivados com 1 a 3 linhas de tratamento. Próximo. Reparem, né, que 50% mais ou menos dos pacientes tinham uma linha só prévia de tratamento e que 100% desses pacientes eles eram previamente expostos à lenalidomida com 82% de refratariedades no braço do belanta, sendo que 1/4 mais ou menos já tinham sido expostos refratários a anti-CD38. Isso é importante porque no DREAM7 da Marivi Mateus, a gente viu uma população com um perfil um pouco diferente. Só metade dos pacientes expostos à lenalidomida, com 1/3 de pacientes refratários à lena e nenhum paciente refratário a anti-CD38. Próximo. Muito bem, o endpoint primário foi PFS. Aos 12 meses, a mediana não foi alcançada para o braço belanta, com 71% de pacientes livres de progressão, enquanto com o PVD, a mediana foi alcançada em torno de 12 meses, um hazard ratio de 0,52, aí, 48% de diminuição do risco de diminuição de progressão. Se a gente comparar com o DREAM7 da Marivi, essa mediana dela é bem maior, 36 meses na comparação belanta, bortezomib dexa versus DVD para a população lena refratária 25 meses, porém
quero lembrar aí que essa população do DREAM8 é uma população mais refratária à lena, mais exposta a anti-D38. Próximo. E o que é mais interessante, que a gente está sempre de olho, são os eventos adversos da belantamab, né? E o que mais preocupa a gente é a questão dos eventos oftalmológicos. 89% dos pacientes reportaram algum evento adverso, com 43% de pacientes relatando evento adverso grau 3. Lembrar que grau 3 é um evento que vai impedir função, né? Então não vai só interferir com função, ele vai impedir mesmo, prejudicar o desempenho de função do dia a dia. Isso pode se manifestar através de fotofobia, sensação de olho seco, de corpo estranho, borramento, turvação visual, né? E o estudo mostra que, para mitigar esses sintomas, o ideal é que a gente diminua a dose mais precocemente possível quando detectar esses sintomas de 2,5 para 1,9 miligrama, ou espace o ciclo de 3 para 4 semanas. Lembrando que, para pacientes, né, que tinham uma visão 20/25 e que evoluem com piora da acuidade visual para 20/50, 20/200, cerca de 34% dos pacientes tiveram essa piora da acuidade visual. Esses eventos eles começam a aparecer ao redor aí de 110 dias do início do tratamento, com o início de melhora dos sintomas com essas medidas adotadas em torno de 1 mês e uma melhora dos eventos com cerca de 2 meses do início dessas medidas. Cerca de 84% dos pacientes aí tiveram resolução para os níveis basais da visão em relação ao início do estudo. Próximo. O terceiro estudo é um segmento aí do MajesTEC-1, né, o uso do teclistamab na população com mieloma múltiplo recidivado refratária. Próximo. Então, lembrar que o MajesTEC foi um estudo numa população triplo exposta / refratária, com uma taxa de resposta de cerca de 60%, ou seja, a cada 10 pacientes, 6 respondiam. Lembrar que 4 não vão responder, com uma mediana de PFS de 11 meses, mas que com duração de resposta estimada cerca de 19 meses. A atualização agora ela foi para a população do fase 2 do estudo, a população que pôde passar o tratamento para regime quinzenal após 6 meses. Então, o que a gente observa é que a mediana se manteve a mesma, porém, beneficiando a população que já tinha tido, principalmente, resposta parcial muito boa e com 26 meses de mediana de PFS, com população de resposta completa não atingindo a mediana. Lembrando que houve um benefício tanto na duração de resposta quanto da PFS e sobrevida global para um time point de 30 meses. As taxas de medianas de time point de 30 meses não foram alcançadas e se mantêm acima de 60%. Próximo. E com relação aos pacientes que atingiram doença residual mínima negativa, também para um time point de 30 meses, mais de 80% desses pacientes seguiam mantendo resposta, mantendo sobrevida de progressão. E se esses pacientes mantinham a DRM negativa por 12 meses, essas taxas eram superiores a 90% em duração de resposta e PFS. Próximo. Por último, para falar do CARTITUDE-4, essa análise de subgrupo que o Luciano Costa brasileiro fez. Lembrar do CARTITUDE o CARTITUDE-4 foi um estudo que comparou o tratamento de standard of care com regimes DARA, POMA e DEXA, ou POMA, bortezomib e DEXA versus a Cilta-cel, a CAR-T-cell, e o Luciano pegou aí exatamente o grupo em primeira, que só tinha uma linha prévia de tratamento, que recebeu, e comparando o tratamento standard of care versus o CAR-T, e focando exatamente nos pacientes de mais alto risco, chamados pacientes de alto risco funcional, que recaem com até 18 meses da sua primeira linha ou transplante. O benefício foi maior para a população que recebeu a CAR-T, a Cilta-cel. Reparem que no braço de alto risco funcional, um hazard ratio de 0,27,
quer dizer, 73% de redução de risco, enquanto a mediana do pessoal que não usou CAR-T, usou DARA-PD, PVD, foi 11 meses. A população, o grupo com uma linha só, também um hazard rate de 0,35, ou seja, um benefício muito grande em utilizar cilta-cel na segunda linha. Próximo. Em termos de resposta, mais de 90% de resposta para os dois braços, mas uma tendência a atingir mais resposta DRM negativa no braço que só tinha uma linha prévia de tratamento, não no braço de alto risco funcional. Próximo. E, por último, a duração de resposta também sendo maior para os pacientes que receberam o cilta-cel, tanto no braço que só tinha uma linha prévia, quanto nos de alto risco funcional. Se a gente lembrar, também temos uma análise muito pequena do CARTITUDE-2, a corte D, que pegam 17 pacientes que, após uma terapia, a primeira linha de terapia com transplante, não atingiram resposta profunda, foram pacientes que ficaram em resposta parcial, foram resgatados com cilta-cel, e cerca de 16 de 17 desses pacientes atingiram resposta completa, o que sugere realmente que para esses pacientes que não atingem resposta profunda ou que são de alto risco funcional, a terapia anti-BCMA com CAR-T parece ser realmente muito mais adequada. Eu fico por aqui para a discussão. Obrigado, Garles. Obrigado, Léo. A gente tem uns minutinhos para a discussão. Garles, parece que a terapia quádrupla veio realmente de vez, né, para a primeira linha do mieloma, tanto na população elegível para TMO, que é o Perseus, como no não elegível com o IMROS. A gente já tinha a DARA-PD também, mas parece que a terapia quádrupla é o ideal, né? Todas as classes na primeira linha. Temos ganho de PFS. Qual que é a sua opinião? E Léo também quiser comentar. Eu acho que realmente essa vai ser uma tendência. O que pode chamar um pouco mais atenção aí é um aumento um pouquinho na taxa de infecções, sobretudo na população acima de 75 anos. Então, nesse primeiro momento, eu aguardaria isso para mudar a minha prática clínica, até para a gente ter os resultados do CEPHEUS também, né? Mas os franceses têm um estudo interessante que se chama BENEFIT, que a gente ainda não tem análise de PFS, mas temos taxas de resposta, que mostrando aí também uma alta tolerabilidade, parece que com menos evento adverso, porque eles colocaram o bortezomib numa prática semanal, enquanto o INROS coloca ainda naquele esquema bissemanal. Mas realmente acho que para um paciente inelegível que seja considerado não frail, né, o quádruplo, na minha opinião, deve assumir aí protagonismo futuramente. Eu concordo com o Garles, acho que a gente está vendo uma mudança de paradigma, como a gente já viu num passado de 2 para 3 linhas, agora a gente está vendo de 3 para 4, eu acho, terapias, né, perdão, classes de medicação. Eu acho que a gente está nessa virada de chave, então acho que maturar também os estudos, ver outros estudos também, como o Garles falou, do CEPHEUS é interessante para a gente avaliar e decidir qual vai ser o melhor perfil para usar essa terapia quádrupla. Léo, o Brecad, né? Os alemães vêm trabalhando com o BACOP, agora essa nova versão, o Brecad, que é uma adaptação, mas trazendo o brentuximab vedotin para a primeira linha. Assim, apesar de ter se mostrado bem menos tóxico do que o BACOP, ainda tem uma alta taxa de transfusão de plaqueta. Então, continua sendo muito mielotóxico, né? E se a gente verdade. Com o SWOG S1826, né, do NIVO-AVD versus BV-AVD, dá a impressão que o melhor caminho vai ser inibidor de checkpoint mais do que brentuximab. Sim, eu acho, mas o que eu acho mais interessante desse estudo é a possibilidade de você fazer menos terapia, né? É fazer um downgrade naquele protocolo inicial que você prevê, baseado num PET, né? Um PET-guided therapy. Então, isso é que me chamou muito a atenção. Se o paciente for negativo após 2 ciclos, por exemplo, você pode parar. Então, talvez num paciente mais jovem, que tenha mais uma reserva medular aí mais adequada, a gente consiga estar fazendo esse tipo de terapia. Inclusive, a questão gonadal, a questão hormonal ali de fertilidade,
ela não parece ser mais uma preocupação com eles, que era uma grande questão. Maravilha. E também é interessante frisar, né, o teclistamab que você mostrou, a possibilidade de tratamento totalmente ambulatorial, sem necessidade de internação na terceira dose, né? Com essa adaptação de terapia, hidratação, acho que para nós aqui da Oncoclínicas, isso é extremamente importante, a gente poder usar os bispecíficos totalmente ambulatorial. Gente, o nosso tempo tem esse compromisso, vou agradecer o Léo e o Gabs e passar a palavra para o Dr. Rodrigo Pérez, que coordenará o módulo de pele. Somos o maior grupo de oncologia da América Latina e há 14 anos temos uma missão: vencer o câncer. Para vencer o câncer é preciso ter força. Somos mais de 140 unidades em 38 cidades do Brasil. Estamos conectados com Estados Unidos, Europa e Israel, provendo todos os recursos para que nossas equipes desenvolvam em conjunto os melhores tratamentos. Somos mais de 2.800 médicos especialistas e 7.000 colaboradores. Realizamos mais de 1.800.000 atendimentos por ano. Temos um dos mais modernos laboratórios de genômica do Brasil, o OC Precision Medicine. Sabemos que o câncer é um desafio de todos, mas para nós, cada paciente é único e sempre estará no centro de tudo. Oncoclínicas, 14 anos. Sua vida, nossa vida.